Olá! Se você está buscando algo interessante, diferente, você está no lugar certo, porque agora começa mais um programa Matando o Gato. Eu sou Fernanda Romano e hoje você confere diversas curiosidades sobre um lugar muito conhecido no Brasil e no mundo todo, onde a gente vai com o namorado, com a família, os amigos ou até mesmo sozinho: o cinema. Você sabia que a maior plateia para um filme foi de 110 mil pessoas que assistiram a Boots, de D.W. Griffith, no Anfiteatro Oval? Ele fica em Ohio e isso aconteceu em 4 de julho de 1919. 13 anos antes de se tornar líder de Cuba, Fidel Castro tentou triunfar em Hollywood. Castro iniciou uma breve carreira cinematográfica como galã latino, interpretando pequenos papéis em 3 musicais: Escola de Sereias, Bath and Beauty e Holiday em México. O macaco usado para o filme de King Kong em 1933 parecia ser gigantesco, né? Mas na realidade, o modelo tinha somente 40 centímetros de altura. Já na produção de 1977, o King Kong cresceu em média 13 metros. As gotinhas de água Encantando na Chuva, de 1952, foram misturadas com leite para que aparecessem e se destacassem melhor no filme. O sangue da inesquecível cena do chuveiro em Psicose, filme de 1960, foi feito, na verdade, com chocolate líquido. O ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, foi ator antes de entrar para a vida política. Ele participou de cerca de 50 filmes, entre eles Forja de Heróis, Hollywood Hotel e Amarga Vitória. O vômito asqueroso em O Exorcista era uma deliciosa mistura de sopa de ervilha e mingau de aveia. Você sabia que existe um filme inédito de Star Wars? Em 1978, depois do sucesso do primeiro filme lançado, George Lucas fez um filme para a televisão chamado Star Wars Holiday Special. Porém, por parecer ruim, nenhuma televisão quis comprar os direitos de transmissão. Dá para acreditar nisso? O cinema mais antigo ainda em funcionamento no Brasil é o Cine Olímpia, em Belém, inaugurado em 1912. Ele está entre os mais antigos do mundo, perdendo por 3 anos por um cinema no interior da Alemanha, que foi fundado em 1907. O filme mais longo da história é O Tratamento contra a Insônia, com 87 horas de duração, ou seja, mais de 3 dias e meio. O filme consistia numa única sequência, na qual se via o poeta lendo uma composição de 3.400 páginas. Só foi projetado na íntegra 2 vezes e ninguém conseguiu ver o filme todo. Peter Sellers e Orson Welles fizeram uma cena juntos em Cassino Royale, em 1967, onde um era adversário do outro num jogo de cartas. Mas a dupla nem se cruzou no set de filmagens. Eles se detestavam tanto que a cena foi filmada em dias diferentes. O filme O Vento Levou, de Victor Fleming, em 1939, foi o filme mais visto em todo o mundo. São mais de 200 milhões de pessoas que assistiram à história de amor. Porém, o filme não chega nem perto de ser uma das maiores bilheterias do cinema, pois na época o ingresso era muito mais barato do que é hoje. Em Cleópatra, Elizabeth Taylor usou 65 roupas diferentes e outras 40 não chegaram nem a aparecer nos filmes. O total de figurinos dessa produção foi de 26 mil. O primeiro filme inteiramente rodado a cores foi Back Sharp, produzido em 1935. Os técnicos usaram o sistema Technicolor testado por vários estúdios desde a década de 20. Curiosamente, a produtora poucas vezes utilizou o colorido em suas produções posteriores. O primeiro cinema do mundo foi o Atlanta, que fica localizado na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Ele foi inaugurado em 1895. O filme Gandhi, de 1982, usou o maior número de figurantes já registrado na história do cinema. Foram cerca de 300 mil pessoas. O letreiro de Hollywood, símbolo da cidade de Los Angeles, foi construído em 1923. Inicialmente, ele foi erguido para servir de propaganda para o empreendimento imobiliário, que se chamava Hollywood Land. O negócio não superou as dificuldades econômicas e declarou falência ainda na década de 40. E em 1992, os direitos do monumento foram oficialmente repassados para a cidade de Los Angeles.
O maior número de palavrões em um filme pertence a South Park, Maior, Melhor e Sem Cortes. São 399 em 80 minutos de projeção, ou seja, média de 5 palavrões por minuto. O maior fracasso de bilheteria de todos os tempos foi o filme Portal do Paraíso, em 1980, que custou 44 milhões de dólares e faturou apenas 1,5 milhões de dólares, 97% de prejuízo. Alguns acham que Hollywood é a maior, outros acham que é Bollywood, mas o local no mundo que mais produz filmes por ano fica na Nigéria. A produção desse país ultrapassa 1.200 filmes por ano, bem acima de Bollywood e sua média de 800. O maior salário já pago para um ator acaba de ser confirmado para Johnny Depp retornar em Piratas do Caribe 4, são 56 milhões de dólares. No total de 7 livros e 8 filmes, Harry Potter e todos os seus filmes estão na lista dos 50 maiores bilheterias de todos os tempos. E não para por aí, com previsão de ainda mais 3 filmes para a saga. Agora, sobre um dos filmes mais conhecidos do mundo, Titanic. O custo para construir o navio em 1910 foi de 7,5 milhões de dólares. Já em 1997, para fazer o filme, ele custou entre 120 e 150 milhões de dólares. A área mais profunda do oceano durante a gravação do filme tinha apenas 1 metro de profundidade. Quando Jack, Leonardo DiCaprio, está se preparando para desenhar Rose, Kate Winslet, ele diz para ela, deite-se na cama, no sofá. E o script original dizia apenas para deitar-se no sofá, mas DiCaprio errou. James Cameron gostou tanto que manteve a cena. A Paramount precisou enviar rolos reservas para os cinemas que tinham literalmente desgastado as suas cópias. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí porque no próximo bloco tem mais Matando Gato, falando sobre algo muito utilizado nos filmes atualmente, o chroma key e os efeitos especiais. Voltamos com o Matando Gato de hoje, falando sobre cinema. Agora me conta, você já ouviu falar em chroma key? A famosa tela verde? Sabia que a maioria dos filmes são gravados basicamente usando só ela? Essa é a magia dos efeitos especiais. A empresa de efeitos digitais Stargate Studios, fundada em 1989, é especialista em criar impressionantes efeitos visuais para a indústria do cinema e da televisão, utilizando truques digitais baseados na técnica de inserção croma, que é a substituição de um fundo verde por outro criado digitalmente. Agora você vai conferir algumas das cenas de filmes famosas que são absolutamente incríveis e que mostram o antes e o depois de alguns dos maiores efeitos especiais. Você vai se surpreender. Planeta dos Macacos, A Origem é um filme norte-americano de ação e ficção científica de 2011, dirigido por Rupert Wyatt e distribuído pela Fox. O longa foi lançado em 5 de agosto de 2011 nos Estados Unidos, tornando-se um sucesso comercial e de crítica. Ele foi indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais, concorrendo com Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 e Transformers. Os Vingadores é a história de um grupo de super-heróis de história em quadrinhos, publicado nos Estados Unidos pela editora Marvel Comics. O grupo também aparece em adaptações da Marvel para o cinema, desenho animado e videogames. Os heróis mais conhecidos são a formação original, com Thor, Homem de Ferro, Vespa, Homem-Formiga e Hulk, além de seu primeiro recruta, o Capitão América. No universo Marvel, a equipe tradicionalmente é a primeira a ser chamada pelo governador dos Estados Unidos quando defrontado por desafios de ordem cósmica. A história tem base em Nova York e em uma ilha na costa americana, e é claro, é cheia de efeitos especiais. Life of Pi, no Brasil conhecido como As Aventuras de Pi, é um filme de 2012, baseado no romance de 2001 do mesmo nome, por Ian Martel. Ele foi lançado em 21 de novembro de 2012. Em 10 de janeiro de 2013, foi anunciado que Life of Pi havia recebido 11 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme.
e tendo vencido os prêmios de melhor diretor, melhor trilha sonora, melhor fotografia e melhores efeitos visuais. Alice no País das Maravilhas é um filme de 2010 dirigido por Tim Burton e baseado no clássico Alice no País das Maravilhas. As filmagens começaram em maio de 2008 e o filme estreou dia 5 de março de 2010 nos cinemas dos Estados Unidos. O filme se passa 13 anos após a história original, com Alice voltando para a Terra Fantástica que visitou na infância. Apesar de críticas diversas, Alice se tornou o sexto filme a faturar mais de US$ 1 bilhão mundialmente e a 22ª maior bilheteria da história do cinema. O longa arrecadou mais de US$ 116 milhões no final de semana de sua estreia. Um filme de fantasias e criaturas divertidas não poderia ter nada mais, nada menos do que muitos efeitos especiais. Avatar é um filme americano de ficção científica de 2009, escrito e dirigido por James Cameron. O orçamento final de Avatar foi de US$ 237 milhões e o filme foi lançado em 2D e 3D. A crítica diz que Avatar é uma inovação em termos de tecnologia cinematográfica, devido ao seu desenvolvimento com a visualização 3D e gravação com câmeras que foram feitas especialmente para a produção do filme. Ele arrecadou aproximadamente 232 milhões mundialmente em seu primeiro final de semana de lançamento. E em menos de um mês, Avatar superou US$ 1 bilhão de faturamento. E é atualmente o filme com maior bilheteria da história, superando o Titanic. Além disso, foi premiado em 3 categorias do Oscar: melhor fotografia, melhores efeitos especiais e melhor direção de arte. 300, A Ascensão do Império é a sequência do filme 300, lançado em 2006. O novo capítulo da saga leva a ação a outro tipo de campo de batalha: o mar, à medida que o político e general ateniense busca unir a Grécia ao liderar um exército naval que tentará mudar o rumo da guerra. Lutando contra as grandiosas forças persas, este filme segue mantendo vários estilos cinematográficos, evidenciando a animação ao estilo de uma banda desempenhada. Rico em passagens, em detalhes, grande parte do filme foi filmado com chroma key, com seus locais sendo todos montados virtualmente. Harry Potter é uma série de filmes britânico-americana baseada nos livros homônimos da autora britânica J.K. Rowling. A série é distribuída pela Warner Bros. E consiste em 8 filmes. É a série cinematográfica de maior bilheteria de todos os tempos, com 7,7 bilhões de dólares em receitas em todo o mundo. Todos os filmes se encontram na lista dos 50 filmes de maior bilheteria da história. A produção levou mais de 10 anos para ser concluída, com o arco da história principal seguindo pela busca de Harry Potter a superar o seu conflito com Lord Voldemort. O estúdio de gravação, que foi a principal base para as filmagens de Harry Potter, foi aberto ao público em 2012. Todos os filmes foram um sucesso, tanto financeiramente e de forma crítica também, fazendo da franquia uma das principais sagas de Hollywood. Cheio de efeitos especiais e da fantasia da magia, 3 dos filmes já foram indicados como melhores efeitos visuais. O Matando o Gato de hoje vai ficando por aqui. Esse programa foi produzido pelos alunos do 6º período de jornalismo da Unirp. Obrigado a todos pela companhia e até a próxima!